Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que ficou a nova Câmara dos Deputados que vai assumir em 2023. Então, a primeira informação relevante aqui, o maior partido vai virar o partido do Bozo, tá? O PL fez 99 deputados dos 513. Em segundo lugar vem o PT, vem a federação do PT, que fez 80 deputados. Essa federação do PT cresceu, viu? Hoje ela tem 68 deputados e ela passa a ter 80, então ela teve um crescimento até relevante, tá? De 12 deputados. É porque a federação do PT, tá? É o seguinte, o PT se uniu ao PV e ao PCdoB, então eles nos próximos 4 anos serão um partido só. Então, como eu falei, esses 3 partidos hoje, eles têm somados 68 deputados e eles passaram até agora 80. Já que eu falei no partido do Bozo aqui, o PL, ele também aumentou, tá? Hoje ele tinha 78 deputados e ele foi para 99, então ele teve um aumento de 21 deputados. Em termos de tamanho, o PL vai ter o tamanho que o PT tinha em 2010, tá? Quando o Lula estava lá no auge e tal, o PT elegeu 88 deputados, foi o recorde até hoje. E assim, você fala, mas o PL tem mais, o PL tem 99, mas o PL a gente tem que lembrar que ele tinha, antes do Bozo entrar no partido, ele tinha 33 deputados que eram centrão, inclusive deputados que fizeram parte da base do governo do PT, tá? Essa turma, uma parte foi embora, mas uma parte está lá até hoje, então desses 99, uns 30 pelo menos são de centrão, bolsonarista raiz mesmo ali, deve estar no máximo em 70, tá? Mas já é um aumento enorme, né? Imagina, bolsonarista raiz atualmente tinha, depois que o PSL rachou no meio, tinha 30 e poucos. Bem, do lado do PT, do PSOL, tal, toda a turma que estava lá, que vocês conhecem, dos deputados, vai estar todo mundo de novo, né? Glauber, Sâmia, Paulo Pimenta, Melchiona, a turma lá do Rio, né? Jandir, enfim, todo mundo vai estar lá de novo. E aí, no caso da federação do PT, como eu disse, foram acrescentados 12 nomes novos. E no caso da federação da rede do PSOL, hoje o PSOL tem 8 deputados e a rede tem 2. Então eles tinham juntos aí 10. E eles saíram da eleição de ontem com 14. Então eles conseguiram manter os 10 e ainda acrescentaram 4 novos nomes. No caso do bolsonarismo, vamos voltar a falar do bolsonarismo. Todo mundo que lambeu as botas do Bolsonaro, e todo mundo foi eleito, tá? Mário Frias, Pazuello, Sá, todo mundo. Se você imagina, Zambelli foi a segunda deputada mais votada de São Paulo, né? Só ficou atrás do Boulos. E aqui ficou claro o seguinte, né? Todo mundo que tentou ter algum grau mínimo de decência, de independência perante o Bolsonaro, foi destruído, tá? Ninguém, por exemplo, Frota, essas figuras que nasceram do bolsonarismo, mas quando ficou claro ali que o bolsonarismo era extremamente corrupto e tal, eles se desligaram, mas vocês vejam que ou você é do time do Bolsonaro, ou você é aniquilado. Por exemplo, a Joyce Hasselmann, ela teve mais de 1 milhão de votos, se eu não me engano, na eleição passada. Ela, inclusive, elegeu a Carla Zambelli, tá? A Carla Zambelli, ela só conseguiu o quórum por causa do excedente da Joyce. E vejam que agora a Joyce teve uma votação ridícula. E a Carla Zambelli foi a segunda deputada mais votada de São Paulo. Eu só vi 2 exceções, tá? A regra, pessoas que romperam com o bolsonarismo, saíram detonando o Bolsonaro em algum momento e conseguiram ser eleitas agora, tá? Kim Kataguiri e o Moro, no Paraná. Apesar que o Moro, na campanha, ficou lambendo o Bolsonaro lá, senão não ia conseguir ser eleito. Bem, eu coloquei aqui na tela, vocês já viram aí, Marco Antônio Villa, era o outro, né, que ficou famoso aí, tal, com antipetismo e não sei o quê, mas sempre correu nessa raia, assim, de ser de direita, mas contra o Bolsonaro. Ele até que conseguiu uma quantidade grande de votos, quase 100 mil votos, só que a questão, inclusive os que conseguiram menos votos que ele aí foram eleitos. Os 3 que estão aí abaixo. A questão é que ele escolheu o partido errado, né? Ele escolheu a federação do PSDB com cidadania. E essa federação foi uma barca furada, né? O PSDB basicamente foi extinto nessa eleição. Então, basicamente, ficou a cargo dele aí, bateu o quórum eleitoral sozinho e aí ele não conseguiu. Bem, pessoal, agora eu vou passar para o Senado. Aquela hecatombe que aconteceu ontem e tal. Agora, foi isso mesmo? Foi uma hecatombe mesmo? Porque ontem saiu essa matéria no UOL. Se Bolsonaro vencer a eleição presidencial, o Senado tem força para derrubar ministros do STF, fazer o impeachment, né, dos ministros do STF.
Essa matéria, da forma que ela está escrita, que ela é verdadeira, tá? Porque hoje você tem ali no Senado, com essas mudanças que aconteceram ontem, nos meus cálculos aqui, 31 senadores com uma postura bastante agressiva em relação ao STF. Bem, para formar uma maioria no Senado, você precisa de 41 senadores. Bem, se o Bozo for presidente, ele consegue ali, digamos, comprar 10 senadores para fazer essa composição sim, tá? Então, num cenário Bolsonaro reeleito, nós vamos ter o fim, né, na verdade, da democracia no Brasil, porque ele vai povoar ali o judiciário, ele vai controlar o poder judiciário, vai controlar a mídia, enfim, ele vai virar ditador, mas isso não era muito segredo para ninguém. Agora, se o Lula ganhar, muda completamente o cenário, tá? Porque aí é possível, primeiro, isolar esses 31 bolsonaristas lá no Senado, compor com o restante, então a figura muda bastante com a vitória do Lula. O Gabriel Tuccini, ele fez um levantamento muito interessante que eu vou mostrar para vocês sobre essa questão do Senado, tá? Ele pegou um a um todos os estados, viu quem que era o dono da cadeira ali que estava saindo e quem ganhou a eleição ontem e entrou no lugar. Porque tem alguns casos, por exemplo, Alagoas, saiu o Collor, né? Saiu o Collor, que era bolsonarista, e entrou um sujeito que obviamente não é de esquerda, mas é um sujeito que é aliado do Lula, da chapa do Lula, o Renan Filho. Há casos em que não se mudou absolutamente nada, por exemplo, o Davi Alcolumbre manteve a cadeira, o Omar Aziz em uma vitória que saiu aos 45 do segundo tempo, ele numa eleição dificílima contra o candidato do Bolsonaro, ele conseguiu 41 contra 39 do candidato do Bolsonaro e foi de virada no finzinho. E tá de parabéns porque ele foi excelente na condução, muito corajosa a condução da CPI da pandemia. Então, merecida a manutenção dessa vaga. Teve também o gigante lá da CPI da Covid, o Otto Alencar conseguiu manter a vaga. Teve, por exemplo, em alguns momentos foi até para a esquerda, né? Uma vaga que sai do Tasso Gereissati e vai para o Camilo Santana. É uma vaga que se moveu um pouco à esquerda. Aqui, por exemplo, aliás, no Nordeste todo a dinâmica foi essa. As vagas sempre foram mais para a esquerda. Pernambuco, por exemplo, saiu o cara que era o líder do governo Bolsonaro no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, e entrou uma mulher do PT. Então a vaga foi para a esquerda. Piauí, saiu um cara do PP, da base do Bolsonaro. Entrou um cara do PT, né, o Wellington Dias, ex-governador. E assim, algumas vitórias do bolsonarismo são muito simbólicas, tal, mas assim, por exemplo, a vaga do Rio Grande do Sul era do Lazier Martins, que é um cara assim, golpista, bolsonarista, tal. Entrou o Mourão no lugar, ou seja, não mudou basicamente nada. No próprio Paraná, né, tem o simbolismo do Moro e tal. Mas assim, do ponto de vista prático, sair o Álvaro Dias e entrar o Moro não mudou basicamente nada também. Por exemplo, um governo Lula era impossível compor com o Álvaro Dias. O Álvaro Dias sempre foi a oposição ferrenha ao Lula. No caso da Damares, né, ela também pegou uma vaga de um sujeito que era de direita, né, o Regufe. Assinava a tal de CPI lava-toga, ou seja, era um desses senadores que iam para cima do STF e tal, num viés meio golpista. Então, um sujeito também péssimo, assim. A vitória do Magno Malta também foi em cima da Rose de Freitas, né, que era também uma péssima senadora. Então, algumas vitórias elas são em cima de cadeiras que já estavam também muito mal ocupadas, acaba que o prejuízo não é tão grande. Eu tenho que observar aqui que ele esqueceu de colocar uma cadeira virada em favor do Lula, digamos assim, Flávio Dino no Maranhão, tá? Era uma cadeira que era controlada pelo Roberto Rocha, um sujeito que era do partido do Roberto Jefferson. Então foi uma virada de cadeira interessante também. Então a situação do Senado depende muito de se o Bolsonaro vai ganhar a eleição ou não vai, tá? Mas de fato, como diz a reportagem, é um Senado que não segura um golpe do Bolsonaro. Assim, chegar lá querendo destituir ministro do STF, tal, não sei o que, esse Senado vai fazer. Pessoal, acho que é isso, né? Já muita análise do vídeo, caminhando para 10 minutos. Eu fecho o vídeo agora com a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser dar alguma contribuição, tá aí a nossa chave Pix. E é isso, a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.